Paz do Senhor, meus irmãos. Como um bom goiano que sou, vou perguntar para vocês: vocês está bom? Bom ou não? Glória a Deus. Agora eu quero falar primeiro para essas três fileiras daqui. Quem é friorento aqui? Friorento? Friorento, que sente muito frio. Vocês estão com calor? Essas duas fileiras aqui. Estão com calor ou com frio? Quem está com frio, levanta a mão. Quem está com calor, levanta a mão. Então, é porque acho que eu estou nervoso, gente. Estou suando e eu virei esse trem para cá, mas ela está com calor ali. Mas aí vai. Não, pode deixar. Ô, glória a Deus. Irmãos, que culto poderoso esse. Cada um de vocês que está aqui nessa noite, vocês estão aqui no culto, de verdade, não está? Sim ou não? Vocês ouviram a oração da pastora Nery? Vocês prestou atenção em algumas ou em muitas palavras que ela falou? Sim ou não? Que mulher braba, hein, irmão? Jesus, vez por outra, ela me pergunta o que eu vou pregar. Normalmente eu não falo. Eu não sei porquê. Dou uma fugidinha ali, uma escapada ali. Enfim. Dessa vez ela nem me perguntou: amor, o que você vai pregar? Eu falei assim: amor, eu estou buscando o Senhor. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque Deus ele tem testificado desde quando nós entramos aqui neste lugar. A Vivi, ela fez uma pergunta para vocês, e eu vim com essa pergunta no meu coração para fazer para vocês. Qual o tamanho da fome de vocês? Vocês lembram que... Quem lembra que a Vivi fez essa pergunta? Qual o tamanho da sua fome? E neste momento, eu quero dar 1 minuto para você curvar a sua cabeça. E você vai pedir ao Senhor para falar o teu coração, que Ele lhe dê na proporção da tua fome. Hoje é um culto denominado culto da família. E nós vamos falar sobre família. E muitas vezes nós queremos uma família alinhada, uma família alicerçada, uma família guardada no Senhor, uma família poderosa no Senhor. Mas muitas vezes nós não temos a fome necessária para buscar essa família. Infelizmente, muitas vezes não temos essa fome necessária. E eu tenho pedido, desde a semana passada que o pastor André me convocou para essa missão, eu tenho orado ao Senhor: Pai, dá fome aos teus filhos. Encha o coração deles de uma fome do Senhor, em prol das famílias, em prol das suas famílias, dos seus casamentos, dos seus lares. Porque o Senhor vai derramar na tua vida, no teu casamento nessa noite, na medida da tua fome. Então quem vai decidir o quanto vai receber para a tua casa é você nessa noite. Você tem 1 minuto para isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Mais forte, irmão. Dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir um irmão trazer para mim aquele copo com água lá, porque uma vez eu fui repreendido pela minha esposa: quando você estiver pregando, tira aquela garrafinha de leve, feia demais.
Acho que o copo é mais bonito. Né, meu bem? Obrigado, Rafa. Deus abençoe, meu irmão. Então, meu irmão, eu quero trazer uma meditação no seu coração nessa noite a respeito de família. Eu não sou muito fã de dar tema em mensagem, porque acho que ela se enquadra bem da medida que você recebe, pelo menos é o meu entendimento. Mas eu coloquei aqui família a base de tudo. Repita comigo, família a base de tudo. E eu quero ler, antes da gente começar aqui, eu quero ler com você um conceito de família. Preste bastante atenção. A família, segundo a Bíblia, é a base para uma sociedade próspera e harmoniosa, onde os laços são fortalecidos pelo amor e fé, garantindo uma herança abençoada para as próximas gerações. O escritor Rui Barbosa, ele tem uma frase muito famosa, que eu acredito que muita gente aqui conhece, talvez a maioria, que família é a célula máter da... Repita comigo, família é a célula máter da sociedade. Uma frase dita pelo escritor Rui Barbosa. A família é considerada a instituição social mais antiga e básica, a partir da qual as outras se desenvolvem. Ela é a primeira sociedade da qual fazemos parte, onde passamos a maior parte da vida e onde aprendemos valores, princípios, comportamentos e crenças. A família é uma instituição universal, presente em todas as sociedades. Embora as formas de vida familiar variem, na sociologia, a família é entendida como um grupo de pessoas unidas por laços afetivos ou de parentesco, onde os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. A família é uma instituição que proporciona segurança natural ao indivíduo, pois é o lugar onde encontramos amor, afeto, acolhida, aconchego e cuidado. A missão dos pais é educar os filhos para que possam viver na sociedade. A pergunta que eu fiz para vocês aqui, se vocês ouviram a oração da pastora Nery, foi porque assim, sem a gente conversar sobre, ela falou muita coisa daquilo que eu vou falar nessa noite. Isso é a direção do Espírito. Isso eu entendo que é a necessidade de Deus transmitir aquilo que está no coração dele, a amada igreja do Senhor, a igreja que é dele. Para termos uma família nos padrões dos céus, essa família que o escritor Rui Barbosa citou, que é a célula máter da sociedade, a célula máter é de onde se origina tudo, ou se origina algo, é o fundamento, é a base, é o primordial. Isso que quer dizer célula máter. Pensando assim, eu quero perguntar para você, a pastora Fátima esteve aqui domingo passado. Na oração profética que ela fez aqui, ela citou algo interessante. Ela falou assim: meus irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa porque o mundo está uma bagunça. A sociedade está uma bagunça. Você concorda com isso? Porque eu concordo. E aquilo que a minha esposa orou aqui, que é triste de se ouvir, que hoje em termos de separação não existe diferença secular, igreja, tá tudo parece que está tudo no mesmo saco. Parece que não temos diferença. Malaquias diz, mas só que se tratando de ofertas, enfim, ele fala assim: outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mas o que se vê hoje parece não ver essa diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A palavra de Deus, ela fala para nós não nos amoldarmos, não nos acostumarmos não tomarmos a forma desse mundo, mas parece que não é o que se vê. Para uma família ser dos padrões do Senhor, todos os seus componentes, eu falo aqui, eu quero falar aqui para 3 classes de pessoas nessa noite. Eu quero falar para marido / homem.
eu quero falar para mulher / esposa, e eu quero falar para filhos. Quantos aqui se enquadram nessas 3 categorias? Uai, tem uns aqui que não se enquadram, não. Você é o quê, irmão? Você... Então tá, tem uma terceira e quarta. Então eu vou fazer uma pergunta de novo. Eu vou falar para 3 classes de pessoa: pai / homem, que quer dizer pai ou homem, esposa / mulher, ou esposa ou mulher, mãe, ou filhos. Para essas 3 classes de pessoas. Quantos aqui se enquadram nessas 3 classes aí? Tem gente que não levantou a mão, então talvez tenha uma que se enquadra aqui agora. Quem já ouviu o termo terian? Ou terian que se fala? Ninguém ouviu, não? Algumas, sim. Pouquíssimas pessoas, 5%. Já ouviu? Parturiente. Parturiente. Jesus? Então tá. Terian, ou terian, da forma que queiram pronunciar. São essas pessoas, esses doidos que estão aparecendo aí agora, que se acham que são animais. Que estão vivendo ou se comportando como animais. Eu espero que em nome de Jesus você não seja um desses, não, irmão. Pelo amor de Deus. Parturiente é o nome que agora está chancelado pelo nosso Supremo Tribunal Federal para uns casais, uns pares. Eu vou falar assim, irmãos, porque senão a gente se compromete. Uns pares que se acham casais, que agora querem tirar o nome da mãe ou acrescentar o parturiente. Exemplo: uma mulher que ela é trans. Então uma mulher, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo. Porque ela é uma mulher, mas ela se vê como um homem, certo? Aquele trem lá, ele gera, ele tem, se não arrancou, né, os trem daqui de dentro que faz gerar as trompas, útero, gera ou não gera? Mas ele não se enquadra como mulher, como mãe. Então o STF deu a chance para ele, não, então você pode tirar o nome mãe e colocar parturiente. Porque ela é uma mãe, ela gerou, ela pariu, e esse parturiente, o fato é quem pare, mas ela não aceita o termo mãe. Sabe o que é que isso eu aprendo? Por que está acontecendo? Esses 2 termos aqui, a disfunção da família, a qual eu e você nós temos responsabilidade. Porque não era para estar acontecendo isso, irmãos. Se de fato tem, como a Nery falou aqui, se de fato tem no Brasil tantos milhões de cristãos, não era para ter essas coisas, irmãos. E isso sem contar algumas igrejas hoje que estão com umas ideologias muito doidas. E tem, infelizmente, homens e mulheres de Deus que estão achando normal. Estão pensando em atualizar a Bíblia ou fazer outra, não sei que desgrama que eles estão querendo fazer. E muitas vezes nós estamos achando normal. Sabe o que isso acontece? Por que isso tem acontecido? É porque desde lá, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, havia umas propostas. Eu não sei se vocês lembram quais eram as propostas. Mas precisou alguém se levantar e ir contra as propostas que foram feitas. E daqui a pouco eu quero falar sobre essas propostas. Por quê? Porque apesar, irmãos, de tudo... Mídia, por favor, projeta para mim aqui 1 Coríntios 11, versículo 3. Porque apesar de tudo começar pelo homem, tudo mesmo, tudo, literalmente tudo, começar pelo homem, principalmente família. Mas existe responsabilidade dos seus componentes. Por isso eu digo que eu quero trazer uma meditação para você nessa noite, trazendo responsabilidades. Eu como marido, como esposo, como pai, a minha esposa como esposa e como mulher, mãe, e os meus filhos. Todos esses componentes precisam ter e desenvolver essas responsabilidades. Se nós quisermos uma sociedade saudável, sadia e que glorifique o nome do Senhor, não pode fugir disso.
E todos nós temos as responsabilidades. Bem, verdade é que responsabilidades em níveis diferentes, em proporções diferentes. Mas não deixa você isento da sua responsabilidade para o bom funcionamento. Ainda que sobrecai mais responsabilidade sobre você, macho, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Entretanto, desejo que entendas que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Então imagine aqui: Deus, homem, Jesus, Deus, Jesus, homem, esposa, e o que vem mais abaixo? O que vem mais abaixo? Pronto. Você entendeu. E é nessa perspectiva que eu quero abordar algumas coisas com você nesse momento. E eu não quero começar pelo que tem a maior responsabilidade. Eu quero começar com aqueles que têm responsabilidades menores, mas têm filhos. Projeta para mim Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, por favor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então existe uma responsabilidade sobre você, filho. Se você olhar, e aqui eu quero falar de obediência. Se você observar todo o livro de Provérbios, eu não quero para a gente ganhar tempo, mas existe várias orientações para você, filho, para você ser obediente aos seus pais. Se eu não me engano, Provérbios no capítulo 4 vai dizer que a obediência, a instrução dos pais aos filhos, e os filhos recebendo, é uma diadema de graça para a sua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Então, filho, você faz parte da alegria que abunda dentro de uma casa. Ou que é abundante, não sei se eu falei a primeira palavra correta. A obediência, porque a desobediência dos filhos traz consequências. E automaticamente os filhos, recebendo uma punição pela sua desobediência, que seja pelo Senhor, traz tristeza ao coração do pai, traz tristeza ao coração da mãe. Porque Provérbios diz que o filho desobediente, ele é a desgraça da sua mãe. Olha que palavra pesada, irmão. Me perdoe por falar, mas é a palavra que diz. Apesar de tanta grosseria desta palavra que a nossa sociedade nos impõe, mas é tão somente uma pessoa desprovida de graça, onde a graça do Senhor ela é tirada. Então, filho, se você é desobediente aos teus pais no Senhor, nós estamos falando obediência de filhos que têm pais crentes, porque os pais viveram mais, os pais já caminharam mais. Os pais têm autoridade, filho, porque se o pai te dá uma direção, ele não quer te matar, ele te ama e existe punição para isso. Você sabia, filho? Nas leis civis, lá de Levítico, fala que o filho rebelde e desobediente, os pais pegavam ele pela mão, trazia aqui na frente para os pastores, sacerdotes, amém? E falava assim: olha, esse meu filho aqui, ele é rebelde, ele é desobediente. Quantos sabem o que acontecia com esses filhos? Eles eram apedrejados ou apedrejados. O que tinha para você, filho, de consequência da sua desobediência, era a morte. Glória a Deus que veio Jesus e te deu uma graça, para que hoje você não pudesse ser apedrejado para morrer. Então a Bíblia vai falar em Provérbios que a repreensão de um pai, que os conselhos de um pai, que a disciplina de um pai ou de uma mãe tira a alma da criança do inferno. Ou seja, filho, você estava em direção ao inferno, mas por uma repreensão da sua mãe e do seu pai, Deus vai lá e pega você e tira você de lá. Por isso é tão importante
você ser obediente. E nós temos exemplos de obediência. Eu quero citar pelo menos 3 para andarmos rápido. E o que redundou a obediência dessas pessoas, desses filhos? Primeiro, eu quero falar para você de Isaac. Se eu não me engano, está lá em Gênesis 22. Quando Abraão pega Isaac e leva para o monte. Eu já citei esse texto aqui alguma vez, mas em nome da ABR eu quero repetir. Antes que você pergunte o que é a ABR, Associação Brasileira das Repetições, criada por mim agora. Isaac, ele vai, irmão, quieto. Ele faz até umas perguntas. Pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a corda, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas onde está o sacrifício? A confiança no pai era tão grande que ele só escuta: Deus proverá para si o sacrifício. Mas, irmãos, quando Isaac, quantos anos tinha Abraão quando gerou Isaac? Quando ele teve Isaac? Irmãos, quantos anos? 100. Quando Isaac andou para lá, ele tinha mais ou menos 13 anos. Imagina o meu garoto hoje, meu Gabriel, tem 14 anos. Pensa um pouquinho forte, o meu Bielzinho ali. Forte que só ele. Ele tem 14 anos. Mas sempre foi meio metido a forte aí, desde criancinha. Irmãos, agora imagine eu com 100 anos. E eu tentar amarrar o Gabriel com 13 anos. Eu teria condições de força para isso, irmão? Não teria, meu irmão. Isaac não teria força para lutar contra. Isaac teria força. Abraão jamais poderia amarrá-lo à força, se Isaac não fosse obediente, se ele não se submetesse à autoridade de um pai sábio, um pai que anda na direção e na palavra do Senhor. E através dele, nós servimos a um Deus que é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Samuel. Todos aqui conhecem a história de Samuel. Ali em 1 Samuel vai falar da história dele, que Eucana tinha 2 mulheres, Ana não tinha filhos, a outra, a Penina, tinha, e virava uma confusão familiar ali, a outra se sentia humilhada e blá 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 blá. Ela subia de ano em ano, orava ao Senhor, pedia um filho. Até que um dia ela foi tida por embriagada. Eli fala: afasta de ti esse vinho, meu Senhor, porque a minha alma está amargurada. Enfim, você conhece a história. Se não conhece, lê 1 Samuel capítulo 1. Deus dá um filho para ela e ela fala: se Deus me der um varão, eu vou devolver para ele. E quando o menino desmamado, ela leva, entrega para o sacerdote Eli. E Samuel, ele cresce na presença do Senhor. Agora veja bem, Samuel, ele foi entregue lá, criança ainda, desmamada. Varia muito dos entendidos sobre o tempo de desmamar da criança daquela época. Eu não quero nem entrar no mérito, mas não importa. Importa que ele foi lá, a Bíblia diz, ainda criança. Mas ele obedeceu a sua mãe e permaneceu lá. Ainda que longe dos seus pais, ele permaneceu lá em obediência. E sabe quem foi Samuel? Um dos maiores profetas, aquele que ungiu Davi, que de qual veio a descendência, o nosso Senhor Jesus, a qual eu e você usufruímos da obediência daquele homem. O maior exemplo de obediência, Jesus. Jesus, ele, para viver tudo que ele viveu, ele teve que, segundo Filipenses 2, ele abriu mão da sua glória em obediência. E quando ele estava ali para ser morto, ele fala: Pai, se possível, passa. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Se ele quisesse, não, eu vou morrer nada por esses bandos de animal aí, vou muito. Se fosse hoje, talvez eu e você faria isso. Faria ou não? Sim ou não, irmãos? Sabe por quê, irmão? Ninguém está querendo sacrificar por ninguém. Quantos viram aqui um vídeo agora dessa semana de uns cachorros que invadiu um parquinho lá e pegou umas crianças? Quantos viram? Você viu que um homem estava com um pedacinho de ripa? Gente, eu quase me desviei quando eu vi aquele vídeo ali.
O cara pegou uma ripinha vendo uma criança sendo puxada por um pitbull e está ali batendo com um cabinho de rodo. Pelo amor de Deus, que homem é esse? Que homens são esses que nós temos hoje na nossa sociedade? Não foi para isso que você foi chamado, não, homem. Para agir como aquele rapaz que estava ali filmando, batendo com um pedacinho de pau e vendo uma criança sendo estraçalhada por um pitbull. Mas não se preocupa não, daqui a pouco tem para você também. E eu quero chamar a sua atenção. Como diz os antigos, talvez você pode, eu quero raiar com você, né? Brigar, não, entenda do jeito que você quiser. Eu quero chamar a sua atenção no sentido de você observar. Ei, preste atenção. Nesse sentido. E Jesus foi obediente, ele obedeceu, ele se submeteu. Por isso, através dele nós temos acesso ao Pai. Através da obediência de um homem que poderia ter recusado a não obedecer. Temos exemplo de desobediência também. Então, filho, da mesma forma que eu falei sobre Eli, o sacerdote que instruía Samuel, ele também teve 2 filhos, Hofni e Finéias. E o interessante é que no capítulo 2, se eu não me engano, vai dizer que Eli chama os seus filhos e fala isso para eles: meus filhos, o que é isso que eu estou ouvindo de vocês? Vocês estão envergonhando o nome do Senhor. Não é assim que se age. Isso traz maldição. Estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? Mas eles não deram ouvidos. Eles não obedeceram. E todos sabem que eles foram mortos. O Senhor permitiu. Sabe por quê? Deus, ele fala para Eli, assim: olha, visto que você honraste os teus filhos mais do que a mim, eu resolvi destruí-los. Eu vou matá-los. O problema é que aqueles infelizes não morreram sozinhos. Eles morreram, e ao saber da notícia da morte dos filhos, o sacerdote Eli, ele cai e quebra o pescoço. Morre também. Então, filhos, existe uma consequência para a sua desobediência. Existe uma promessa de bênção para você, como nós lemos. A primeira dela, para que tudo te vá bem. Filho, você quer que tudo te vá bem? Obedeça e honra aos seus pais. Sem restrição, no Senhor. Obedeça, honre, submeta aos seus pais. Quer viver aí até o que diz lá em Provérbios 16:31, que os cabelos brancos é uma honra para aqueles que servem ao Senhor? Quer chegar nessa fase? Há uma promessa para você. Honra os seus pais. E você vai viver bastante, de forma abundante. Você será pleno no Senhor, através dessa obediência. Amém, filhos? Agora eu quero passar um pouquinho para você, mulher. Para você que é mãe. A mulher, ela foi chamada, como nós lemos lá em 1 Coríntios 13, o homem é o cabeça da mulher. Existe, sempre que a gente fala, a mulher tem que ser submissa ao marido, enfim, aquele tanto de coisa que a gente já conhece, irmãos. Meus irmãos, o nosso problema não é a falta do conhecimento da palavra. Tudo isso que eu tenho te falado aqui, provavelmente você já ouviu centenas, talvez milhares de vezes. Mas por que não agir de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que você ouve? Por que não sermos direcionados pelos preceitos e estatutos do Senhor, se nós conhecemos? E a mulher, o papel primordial da mulher, como diz lá em Gênesis, é ser uma companheira idônea, ou seja, capaz. Mas eu quero partir de Provérbios 14, que é um texto muito conhecido, no capítulo 14, versículo 1, fala assim que a mulher sábia e a tola. Eu quero fazer uma pergunta para você, mulher. Você tem tido sabedoria? Você tem tido sabedoria, mulher, para viver e disciplinar os seus filhos no Senhor? Porque a mulher sábia,
ela edifica a casa. Irmãos, muitas vezes nós queremos às vezes trocar os nossos papéis dentro de um lar. E se você for desempenhar um papel que você não tem habilidade, que não foi lhe conferido, vai dar BO. Eu não estou falando que o homem ele não tem o poder de dar uma ajustada na casa ali. Irmãos, mas uma casa sem uma mulher sábia é uma tragédia. Como é maravilhoso habitar numa casa onde existe uma mulher sábia que edifica o seu lar. Como é maravilhoso. Porque a mulher, ela tem esse poder de edificação, mas ela não tem o poder porque não foi dado por Deus para governar essa edificação. Então o que é o que acontece? A mulher edifica. Vamos fazer o seguinte. Imagine que aqui é uma porta. Eu estou aqui é a porta, eu estou na porta aqui. Aqui para dentro é o meu lar, onde a minha esposa tem o controle, onde ela está edificando em sabedoria. Sabe o que é que acontece? O diabo está aqui, querendo entrar. O valentão está aqui na porta, não deixa entrar. Esse é o seu papel, homem. A mulher está aqui edificando. Quando ela edificar, ela vai falar assim: amor, está edificada, toma aqui, governa. O homem vai dar destino, irmão, numa casa edificada. O homem vai direcionar numa casa onde os filhos estão estruturados. Quantos estão me entendendo, irmão? Muitos querem ter a sabedoria e talvez até a dignidade da mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço que essa mulher pagou. Nem todas. Só que existe um preço a ser pago para isso. E eu quero... Abre a sua Bíblia aí. Provérbios 31. E nós vamos ler aqui de forma bem rápida para você entender, irmão, a dinâmica dessa mulher. Provérbios 31. Eu quero ler aqui, você acompanha a sua Bíblia aí, para a gente andar bem rapidinho. Provérbios 31, no capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa as das finas joias. Seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chega na sua casa. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes de romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos da casa e dá ordem às suas colaboradoras. 16. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e compra com o seu salário. Planta nessas terras suas próprias vinhas. Dedica-se com prazer ao teu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Versículo 18. Administra com sabedoria os seus negócios, produzem lucros, mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga, glória a Deus. Versículo 19, com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer roupas. Diga para mim, para tecer roupas. Para tecer roupas. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega no inverno, ela não se preocupa, pois todos em tua casa têm agasalhos para vestir. Desce coberta para a sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Na assembleia, à porta da cidade, seu marido toma assento entre as autoridades da terra. Ele é respeitado. Ela produz roupas e linhos e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Língua sabe ensinar. Ou melhor, abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Versículo 17. Acompanha seus servos e cuida dos seus negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e o seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, mas tu, porém, a todas sobrepuja. A beleza é uma ilusão, a formosura é passageira, contudo a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas obras proclamadas à porta da cidade. Olha que poderoso, irmãos.
Eu estava conversando com o pastor André ontem. Eu queria saber quem é essa mulher. E eu estava conjecturando, agora sou eu falando. Eu penso que pode ser ou não. Eu cogito em duas. Porque ele falou de forma tão precisa das coisas que ela fazia. Eu não sei se ele idealizou, se essa seria uma mulher perfeita, uma mulher. Mas eu acredito que se está aqui, irmão, Deus não colocaria algo aqui na palavra dele que não fosse capaz de ser alcançada. Então eu pressuponho que essa mulher existiu. E eu quero conjecturar com você se ele sabe de tantas coisas que ela trabalhava, que ela levantava cedo, era da convivência dele. Pode ser a sua mãe, pode ser a Sulamita. Alguns acreditam que ele não casou com ela, enfim, não querem entrar em linhas teológicas. Eu acredito o contrário, que ele casou sim com essa mulher, mas era alguém do convívio dele. E o que me chama a atenção aqui nesses versículos é o 19 a 21. Com talento e delicadeza ela prepara os fios de lã de linho para tecer as roupas da família. A parte B do versículo 21 diz: pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Agasalho fala de proteção, fala de provisão, fala de cuidado, fala de aquecimento, fala de amor que envolve, que cobre nudez. E por que não até que projeta? Sabe por quê? Quando Ana teve Samuel, que ela vai agradecer ao Senhor, lá no capítulo 2, se eu não me engano, versículo 25, projeta para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Não, vamos procurar aqui então. 1 Samuel. Porque eu quero frisar esse versículo para você. Guarda esse versículo. 21. Ou melhor, 19. 2:19. Vamos lá. Todos os anos, sua mãe, Ana, fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Irmãos, você acha que a Bíblia perderia tempo de falar que Ana fazia uma vestimenta natural de pano simplesmente, sem um significativo? Se a própria palavra fala que nós não temos que se preocupar com o que comemos ou o que vestimos. Eu imagino que Ana, ela estava confeccionando aquela túnica ali e profetizando: esse meu filho vai ser um profeta, esse meu filho vai ser um grande homem de Deus, esse meu filho vai mudar gerações. E ela orava. Irmão, viaja comigo aqui, é maravilhoso quando a gente percebe isso, irmão. Mulher, cobre os seus filhos, cobre os seus filhos com verdade. Cobre os seus filhos de amor. Cobre os seus filhos de cuidado, de palavra de afirmação. Cobre os seus filhos. Certamente isso gerará uma recompensa muito grande. Seu galardão será altíssimo nos céus. Eu imagino, como eu falei para vocês, conjecturando, que eu penso ser essa mulher de Provérbios 31, a mãe de Salomão. Eu penso ser. Não vai falar que o pastor José está falando heresia aqui não, tá, irmãos? Estou conjecturando. Você que está em casa aí, eu estou conjecturando. A mãe do homem mais sábio que houve em toda a terra, e jamais haverá outro igual a ele. Mães, os seus filhos precisam desse cuidado, precisa dessa proteção. Você já ouviu dizer que roupa diz muito sobre a personalidade da pessoa? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Roupa diz muito.
Porque a Bíblia está dizendo para você, olha, muito do que vão dizer dos teus filhos vai a partir de você, mãe. Que o Senhor te dê sabedoria em todos os aspectos. Homem, agora é com nós. Agora é para mim e para você. Porque o governo está em nossas mãos. Como nós lemos lá, Cristo, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, eu cabeça da minha esposa. Então eu que governo o meu lar, eu que governo os meus filhos. Irmãos, quantas vezes eu fiquei chateado quando um pregador falava aqui na frente que a maior responsabilidade de uma casa é do homem. Eu ficava furioso, irmão. Pensa no homem que ficava brabo. E pensa numa coisa feia, um baixinho brabo. Pensa no trem esquisito. Eu não queria, mas sabe por que eu ficava bravo? Depois eu fui descobrir por que eu ficava bravo. Porque eu não queria assumir a responsabilidade que me era imposta. Simplesmente isso, por isso que eu ficava bravo, irmão. Não porque não era verdade, que eu não concordasse com aquelas verdades. É porque eu não queria me colocar no lugar daquelas verdades. Então tudo é uma decisão, meu irmão, de querer estar lá naquele lugar ou não. Isso se aplica o mesmo termo de obediência para os filhos que nós falamos primeiramente. Isso vai da minha obediência, porque apesar de eu ser pai, mas eu também sou filho do meu pai. Então da mesma forma que o meu filho obedece a mim, eu também obedeço ao meu pai. Então meu pai está me dando uma direção que é sobre mim. Irmão, e quando um homem se posiciona em um determinado lugar de autoridade, irmãos, como eu disse aqui, Marcos capítulo 3, versículo 27 vai dizer: pode um homem, tem umas versões que faz uma pergunta, pode um homem entrar na casa de um valente e roubar, saquear os seus bens, sem que antes o amarre, e só depois de amarrado vai lá e tira e rouba os seus bens? Marcos 3, 27. Então, irmãos, o que é que eu quero trazer para você, homem, nessa hora? Para o diabo entrar e fazer um estardalhaço na sua casa, vai ter que passar por você. Agora, você que vai decidir se ele vai ter resistência ou não. É você que vai decidir. Porque você pode muito bem se posicionar no lugar de autoridade e falar: aqui não, só depois de morto. E quanto a isso, você não precisa ficar com medo, porque Jesus é a ressurreição. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque quando você se posiciona, ainda que ele venha contra você, meu irmão, nada vai te parar. Nada. Homem, você precisa se levantar e tomar o seu lugar de autoridade na sua casa. Pelo amor de Deus, não fique bravo comigo, não. É a palavra que está dizendo. Eu também já fiquei bravo, talvez você esteja. Mas eu estava errado quando ficava. Confesso para vocês. 2 de Pedro 2,7, quando ele vai falar sobre Ló. Irmãos, ele vai falar que Ló era um homem justo. E todo mundo sabe o que aconteceu em volta de Ló. Ló, ele era fudigado, segundo essa palavra diz, de Pedro. Ele andava com a sua alma cansada, exausto de tanta ruindade, de tanta malignidade que havia à sua volta. A sua alma era oprimida, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, porque Pedro está falando que ele era um homem justo. E a ruína não chegou na casa dele. Talvez se ele não tivesse lá, poderia ter caído fogo do céu e consumido tudo, irmãos. Inclusive com a mulher e com as filhas, que inclusive estavam em relacionamento que não agradava ao Senhor, porque as filhas deles estavam se relacionando com os homens de Sodoma. Elas eram noivas daqueles homens. Mas tinha um homem justo lá. Se tem você justo na sua casa, vem cá, sua família. É sobre você. Homem, se levante. Agora eu quero falar das propostas
que vieram desde do Egito. Quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo de lá, e Faraó vem com uma proposta indecente. Êxodo, se eu não me engano, 8:25. Ele vai falar assim: não, Moisés, adora, sacrifica ao Senhor aqui no mundo mesmo, aqui nessa terra mesmo. Olha que proposta indecente desse indivíduo. Adorar o Senhor no mundo? Não. Eu preciso ser diferente. Eu preciso sair desse lugar de profanação aqui e me recolher para um lugar onde o Senhor vai mandar para eu sacrificar e adorar ao Senhor. No versículo 28 vem a segunda proposta, e Moisés volta lá: não, assim não. Versículo 28 vem a segunda proposta. Vamos o seguinte, para não ficar nem bom, nem ruim, nem para mim, nem para você, você vai, mas não vai muito longe não. Só se afasta um pouquinho aqui. Sabe o que essa proposta está dizendo? Parceria com o mundo. Meu irmão, ou você é santo ou você é profano. Não existe parceria não. Ou você é santo ou você é profano. Ou você é sujo ou você é limpo. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais. Não tem parceria não, irmão. Não tem esse negócio. Ou é uma coisa ou outra. Aí o diabo, ele é astuto, irmão. Mas ele é bandido sem vergonha. E ele, devido às resistências, aí no capítulo 10, versículo 10 e 11, aí ele fala assim, ele chama Moisés: não, vamos ver o seguinte, eu estava conversando aqui com os meus demoninhos aqui, vocês homens, mas deixa a mulher e os meninos. Aí por que o mundo está essa bagunça? Porque muitas vezes os homens estão voando. Às vezes isso aqui consome. Muitas vezes os homens estão aqui no holofote, e a sua família está lá, mal cuidada. Aquilo, pastor Samuel, que o senhor falou ontem lá, é verdade. Muitas vezes o homem é santo aqui, mas é um demônio em casa. Misericórdia, irmão. Misericórdia, não pode ser assim no nosso meio. O que você tem que ser aqui, você tem que ser na sua casa. Ou melhor, o que você tem que ser lá, você tem que ser aqui. Se você é um incompetente lá, seja incompetente aqui também, para que todo mundo te conheça. Se você é um frouxo lá, seja um frouxo aqui também, para que todo mundo te conheça. Irmãos, duas caras para o evangelho não existe. Duas caras para o evangelho não existe. E Moisés volta lá. Aí vem a quarta proposta. Vamos fazer o seguinte: você vai a mulher, vai seus meninos, vai os seus bens, vai seus cachorros, vai seus camelos. Ou melhor, os camelos não, né? A riqueza fica. Vai os meninos, vai a mulherada aí, mas vocês vão pobre. Deixa tudo aqui para trás, o resto. Aí precisa de um homem se levantar e falar assim: olha, Faraó, eu vou adorar ao Senhor com tudo que eu tenho. Não ficará uma unha só sequer para trás. Você pode dizer isso? Eu vou servir ao Senhor com toda a minha casa. Não vai ficar ninguém para trás. Irmãos, ainda que seu filho hoje, talvez esteja longe, afastado. Talvez a sua esposa esteja meia, sem força. Mas é sobre você, homem. Assuma o seu papel, que você vai ver o que vai acontecer. E eu vou te provar para você aqui na palavra de Deus o que vai acontecer quando você se posicionar. Meu Deus, como esse tempo, para esse relógio aí, Senhor, meu Deus do céu. Vamos terminar. 1 Samuel capítulo 30. Homem, olha o que quando você não está na direção do Senhor, o que acontece? Davi estava no lugar, ele estava meio que amaciado ali com os filisteus, porque ele estava fugindo de uma situação com Saul. Ele estava fugindo e ele leva a sua família. Ele fala com o rei de Gate, Aquis, e o rei de Gate permite ele
estabeleceram ali as suas famílias em uma cidade chamada Ziclag, que era do território de Israel, mas nesse momento, nessa época, ela tinha sido tomada pelos filisteus. Então os filisteus estavam tomando de conta daquele território. Só que Ziclag quer dizer serpente, sinuosa. Quantos aqui já dirigiu em pista sinuosa com muita curva, irmão? É perigoso. Serpente é retratação de Satanás. Olha onde Davi tinha colocado os seus, em lugar perigoso. Sabe por quê? Porque ele estava em um lugar que não era para ele estar. Não era para ele estar na terra dos filisteus. E a família dele é levada para aquele lugar. E em um dado momento ele se reúne ali com Aquis para fazer guerra contra Israel. Enquanto ele está lá, aí cria aquela confusão lá. Não, uns queriam que ele fosse, outros não queriam porque pensavam que ele ia trair. Enfim, não quero me deter a isso. Mas quando ele volta para Ziclag, o inimigo tinha batido com ímpeto em Ziclag, tinha levado toda a sua casa, toda a sua família e tinha incendiado a cidade. Sabe por quê? Porque ele estava em um lugar que não era para estar. Tinha levado a sua família para um lugar que não era para ter colocado, não era para ter levado. Mas ainda existe uma solução. No versículo 4 de 1 Samuel 30, então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem em lágrimas. Sabe o que isso quer dizer? Arrependimento. Aquilo que você fez no começo aqui, arrependimento. Eu me arrependo de ter me submetido a isso, de ter colocado a minha família em um lugar que não era para ter colocado, de ter exposto, de não estar presente ali quando o inimigo chegasse para proteger a minha família. Eles choraram até não ter mais forças. Mas ele encontrou uma coisa no versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Propôs, seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos que falavam em apredejar. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor. Encontre ânimo, irmão, no Senhor. É Ele que te fortalece, é Ele que é a sua força, é Ele que é o seu escudo, é Ele que é a sua fortaleza. Encontre força no Senhor. E ele continua. Pergunte ao Senhor, no versículo 8, e ele perguntou ao Senhor. Muitas vezes nós estamos tomando atitude, mas nós não estamos consultando o Senhor. Estamos indo na força dos nossos próprios braços, com aquilo que nós sentimos no coração, mas enganoso é o coração, é desesperadamente corrupto. Confie e consulte o Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Meus filhos foram levados cativos, Senhor. As minhas mulheres também estão cativas. Sabe, irmãos, cativas em quê? Estão tristes, estão depressivas. Meus filhos estão frios, cativos de pensamentos, cativos. E ele fala: o que eu vou fazer, Senhor? A minha família. E eu imagino, irmão, Davi chorando de cá, e eu imagino as esposas, os filhos chorando, sendo levados cativo, porque o cativeiro não é bom. Talvez a sua família hoje está num profundo cativeiro e você está sem saber o que fazer. Mas há um conselho para você: consulte ao Senhor. Depois de um grande arrependimento, arrependa-se, pergunte ao Senhor, clame ao Senhor. Mas como é que você vai fazer isso? Em oração, em busca, em proclamação do Senhor, em busca pela palavra dEle. Irmãos, nesse lugar existe uma atmosfera de adoração, uma atmosfera profética. Tem movimento de oração o tempo todo aqui. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu nunca te vi aqui. Realmente, meu irmão, eu até gostaria, mas eu moro em Vicente Pires. Mas todas as madrugadas, meu irmão, eu estou de pé, ou melhor, de joelho, em oração. E eu estou falando isso para você, não é para me engrandecer, não. Talvez seja porque eu preciso mais de oração do que você, irmão. Mas é porque eu entendi que o lugar de liderança na minha casa espiritual é sobre os meus ombros, irmão. Não é nos ombros da minha esposa. Somente por isso.
através de um sonho que a minha esposa, ou uma revelação que ela teve em junho de 2021. E até lá, de lá para cá, eu falei: Senhor, a partir de hoje, até o Senhor voltar ou eu partir, toda manhã, toda madrugada, eu estarei de joelho buscando a tua presença. Irmãos, buscando coisas, buscando refúgio para minha família? Não. Então o que você faz lá, pastor? Buscando a face do meu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se eu buscar a face do meu Deus, fica mais fácil, porque quando eu busco a face dele, eu me torno semelhante a ele. Então as coisas para cá fica mais fácil. Eu não busco as mãos do Senhor, eu busco os pés dele. Obviamente ele é um pai generoso, ele me atende com as suas mãos, derrama bênção, muitas vezes sem medidas. Mas ele sabe do meu coração. Eu não tenho buscado isso. Tenho buscado recurso financeiro, tenho buscado saúde, tenho buscado nada disso, irmãos. Isso vem de bônus. Eu tenho buscado a face do Senhor. Homens, busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Davi vai em busca, no versículo 9. Ele se levanta. Não basta somente se arrepender, não basta somente reconhecer que precisa ter uma atitude. E essa atitude chama-se: levante-se, homem. Levante. Vai em busca daquilo que o diabo te roubou. O que ele te roubou? Seus filhos? A alegria na sua casa? A cumplicidade na sua casa, entre o seu casamento? Roubou a paz do seu lar? O que ele tem roubado? O que ele tem levado cativo? Há uma palavra para você: pode ir. E Davi pergunta: Senhor, eu vou trazer? Olha a resposta do Senhor. Versículo 18 e 19, e nós vamos encerrar. A equipe de louvor pode subir. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. De modo que nada lhes faltou. De modo que nada lhes faltou. Você pode glorificar a Deus, irmão? Nada vai faltar, irmão, daquilo que ele te roubou. Nada vai faltar na sua casa, homem, daquilo que o diabo tomou como refém, que ele aprisionou. Nada vai ficar para trás se você se levantar como um homem de Deus, como um valente de Deus. Nada vai ficar para trás. Saia daqui nessa noite com essa certeza, pelo amor de Deus. Nada vai te faltar. E você pode me perguntar: pastor, aquilo que o diabo tentou tomar, ou que tomou de você, da sua casa, a partir desse momento que você se levantou, resolveu alguma coisa? Eu não vou nem te responder. Depois, se você quiser, pergunte à minha esposa se mudou alguma coisa dentro da minha casa. Pergunte para ela. Nada, meu irmão. Se você está fortalecido no Senhor, como Davi fez, Ele não vai acusar você: mas porque você foi falho, Davi. Foi porque você estava num lugar onde não era para você estar, Davi. Ele não, o Senhor não joga na cara, irmão. Ele simplesmente falou assim: Davi, levanta e vai, porque você vai recuperar tudo. Você vai recuperar tudo, nada vai ficar para trás. Quem joga na cara sou eu e você, irmão. Coloque sobre os seus pés nessa hora. Me perdoe o horário, irmão, me perdoe, mas eu precisava transmitir isso que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês nessa noite. E eu espero que a sua alma estava sedenta, com fome de ouvir essas verdades, e a partir de hoje você tem uma mudança de direção, uma mudança de postura na sua casa. Filhos obedientes, mulheres posicionadas como esposas sábias, que edificam o seu lar, que verte os seus. Homens que se levantem como valentes, como guerreiros, e que lute por aquilo que é seu, porque a sua família é sua, meu irmão. A sua casa o Senhor entregou nas tuas mãos para você governar. Ela é do Senhor, mas aqui na terra ela é tua, porque o Senhor conferiu essa autoridade para você. Então busque isso em o nome de Jesus.
Jesus.